Professora Ricarda, e vamos abrir para a pergunta. Só antes da pergunta, eu gostaria só de fazer um comentário rápido, só aquela questão da metodologia, porque o que você falou é exatamente a ideia do que eu penso. Quando eu falei em metodologia, ela não está mais em nível do professor. A gente não pode esperar que o professor, por ele mesmo, tenha ações por ele. Eu acho que essas ações metodológicas têm que partir de programas, né? Tal como é o seu programa Jogando Limpo, que é um programa que tem um objetivo estratégico e metodológico para atingir, dentro do projeto, o trabalho sobre valores. Então, não é mais o professor individualmente que vai fazer isso, tem que partir do organizador do projeto, ou da escola, e do local do que quer que seja. E, até agora, todas as apresentações que a gente viu vão em torno disso. E uma outra coisa importante que você falou é exatamente a questão do professor. Eu acho que o professor ele tem que passar por um trabalho de capacitação, tendo em vista um objetivo desse, porque são muitas cabeças diferentes, a maneira de ver a coisa que eu trabalho. Então, dentro do próprio programa, né, colocado pela instituição, tem que estar previsto uma questão da capacitação voltada para essa questão da conscientização, de fazer o professor acreditar que ele pode trabalhar a questão de esporte e valores. Não é só dando aula que se trabalha valores. Logicamente que existe a parte implícita, mas esse seminário aqui está querendo mostrar que tem que ter um enfoque nisso. Se não tiver enfoque, não tem um sentido. Então, o valores aqui está se tornando um conteúdo a ser planejado e trabalhado. E aí eu até depois também, junto com a tua pergunta, eu colocaria uma pergunta dessa. Como é que está sendo esse trabalho de capacitação, né, que vocês estão fazendo lá? Porque é interessante a gente ouvir isso. Nós fazemos toda segunda-feira coordenação, planejamento, né, monitoramento também, né, de alcance de metas, né, como que está sendo feito, o que foi planejado. E a maioria das vezes a gente traz isso, né, vídeos, texto, discussão, né, e tem aquela, assim, os professores, a grande maioria são contratados. Gente, eu falo, e na verdade os nossos professores são extremamente motivados, comprometidos, e esse grande número tem trabalhado muito, demais. E na Fundação também tem bons professores, né? Conheço vários professores em escolas bem difíceis que fazem a diferença, né? Então, eu acredito assim, a gente tem que não deixar de também colocar emoção nisso, né? Esse amor, essa paixão, né? Você se torna professor por uma coisa que você gosta, você sonha em ser professor, igual nós sonhamos em ser atletas olímpicos, né? Então, assim, você, né, escolheu isso como sua profissão. Então, assim, para não deixar apagar aquela chama e acreditar, sei que é difícil, né? Tem escola que não dá condição, não tem material, não tem equipamento, né, que ele tem que tirar a motivação dali porque não tem capacitação, não tem envolvimento assim, né, efetivo de todos os superiores, né, e secretarias, não sei. Mas nós trabalhamos muito pela emoção, né, aquela coisa de fazer bem a alguém ou alguma coisa, né, realmente fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Eu achei fantástico assim, sua apresentação, esse trabalho, e eu acho que essa questão de valores, quer dizer, a gente tem que vivenciar na prática, né? E a primeira mudança é no professor. Eu não posso passar aquilo que eu não tenho, né? Então, se eu não interagir também, se eu não aprender a me cooperar, como é que eu vou trabalhar esse valor na turma? Você colocou, se eu não souber respeitar as regras, como é que eu vou trabalhar regras com as crianças? Então, realmente, e aí a questão ética que você né, colocou nos vídeos, né, você refletir sobre uma atitude concreta. Então, você acha, assim, você consegue medir o resultado, porque isso também é hoje uma demanda, né? A gente trabalha, como o professor colocou, uma forma intencional, tem que estar isso dentro do seu planejamento de aula, né? Essa intenção de trabalhar realmente a efetividade da questão dos valores, mas vocês têm esse trabalho de
a avaliação desses resultados, essa mudança de comportamento, que ela é muito subjetiva, é muito difícil de mensurar, Sim, né? E a gente eles precisa de ter indicadores, né? que muitos, né, já falam que é intangível, né? Como que vamos medir, né? Até a questão de melhoria na autoestima, né? Então, usando, né, não é novidade, vocês estão muito, né, muito conhecimento, usando ferramentas, muitas vezes questionários, formulários específicos, né, tendo um indicador e fazendo uma meta, faz uma percentagem, alguma coisa assim. Mas quanto aos professores, tem uma coisa bem interessante. No início, pedimos para os professores fazer plano de aula semanal, né, pegamos um tema, vamos supor, respeito, vamos trabalhar durante o mês, vamos transversalizar o tema na aula de voleibol, na aula de natação, na aula. E o que eu percebi nos planos de aula? Assim, deram uma aula e, no final, sentava e fazia discussão sobre o tema. Né? Mas eu falei, não, professor, vamos transversalizar durante a aula. Então, assim, nós fizemos uma capacitação com os professores para fazer plano de aula com transversalização de temas, de várias modalidades, né, que na Vila tem desde dança de salão até futebol, né, sucesso nacional. Então, assim, foi bem interessante. Aprendemos muito juntos. Né? E daí, assim, fazendo avaliação, o estagiário avalia o professor, fazemos isso, o professor avalia o estagiário, né? Nos avaliamos todo o tempo também. Né? E isso cria, assim, queremos estar melhor. A nossa preocupação tem que ser com o nosso desempenho individual também, essa busca da excelência, que é um valor olímpico, né? Essa excelência também no nosso trabalho, na nossa atuação, e também a avaliação do desempenho coletivo. Né? Então, com essa busca, que o Bernardinho, eu vou falar sempre, eu e Leila, a gente fala muito dele, né? Essa busca constante, né? Então, esse inconformismo. Então, às vezes, em Brasília, o pessoal fala assim, o Amigos do Vôlei é o melhor projeto que tem aqui. E eu, nossa, né? Temos tanto que melhorar, lutamos tanto todo dia. Né? Então, você vê o parâmetro, né, de qualidade que nós temos, né, em alguns locais. Então, assim, nós temos que nos medir lá em cima. Na Vila Olímpica, a piscina deu uma vez um lodinho. Aí eu cheguei e falei assim, gente, a Boritec, a piscina dá lodo? Mas, Ricarda, lá, você viu, mensalidade, copo. E daí? Na Boritec, com certeza, não tem lodo na piscina. Então, não tem justificativa. Peter Drucker tem uma frase maravilhosa, né? Que, assim, boas intenções não é desculpa para incompetência. Então, a gente tem que nos vigiar todo o tempo, não é fácil. Né? Cometemos erros, aprendemos, lições aprendidas, né? Vamos trabalhar para melhorar. Respondi, Doril? Ricardo, bom, antes de mais nada, convite aceito, obrigado. Vamos ter que viabilizar isso, né? Eu vou me permitir discordar de você em 50%, vou fazer analogia com a própria história do voleibol. É questão de gestão e é questão de método. Né? O voleibol no Brasil avançou muito quando melhorou a gestão e quando melhorou seus métodos, inclusive de treinamento. Né? A mesma coisa acontece na área da educação. Né? A partir dessa crença de que o esporte naturalmente educa e muitas vezes fundamentado no compromisso, no amor, nessas coisas todas, a gente trabalha numa perspectiva muito assim incidental. Eu tenho visto isso no que eu tenho acompanhado nas escolas com os meus alunos. Eu tenho 26 anos de formado, 13 trabalhando na escola pública no Rio de Janeiro. Padre Miguel, Lins e no Pedro II, e 13 agora na universidade. Então, tem uma boa experiência acumulada nas duas pontas. Muitos professores compromissados, eles atuam quando a situação acontece, que a gente chama de intervenção incidental. Deu uma briga, ele vai e tal. Acontece que hoje a gente já tem conhecimento acumulado sobre educação em valores. Né? Ela precisa de algo que você já está cuidando muito, que é do ambiente. Quer dizer, as pessoas têm que agir tal como dizem que deve ser, o ambiente tem que ser organizado e vivido dessa maneira, cobrar essa coerência que você está cobrando, por mais que possa ser taxado às vezes de idealista, mas é isso mesmo. Agora, não basta só isso, quer dizer, há metodologias de reflexão, de debate em grupo, né? Porque as pessoas declaram, não, eu sou, por exemplo, contra a violência no esporte. Aí você bota a seguinte questão, você é o zagueiro, último minuto, foi driblado, seu time vai perder, você faz falta ou não faz?
Aí você bota a criança Se para... acusa que pegou no bloqueio ou não. Pegou no bloqueio ou não, né? É o último ponto, aí você bloqueou. Você sabe que foi, e aí? Né? Então, tem metodologias para isso já razoavelmente. Agora, que eu vou falar pela educação física, né? A gente tem uma dificuldade de avançar nessas questões do que a gente chama de procedimento, de conceito e de atitude. A gente trabalha muito bem procedimento. Né? Então, bom, eu e Jorge já disse sim, a gente depois vê como é que faz isso. Sim. Professor, assim, eu acredito, a metodologia sempre é aperfeiçoada. Eu lembro Zé Inácio, que é o preparador físico do Bernardo, em 95 nós corríamos até, o Nando sabe disso, corríamos até aqui na Urca. E corria, meu Deus, né, nunca fui fã de correr, corria tanto. E hoje já não corremos mais, o vôlei não corre mais, né, faz aqueles circuitos na quadra. Teve uma melhoria na metodologia. Quando eu quis dizer isso, foi assim, construímos, por exemplo, o Atletas para o Futuro do SESI fez uma pesquisa, tem um manual enorme, maravilhoso, né, e já tem um ponto de partida. Né? Então, assim, eu acho, como até na administração se fala muito, né, não adianta você ter a melhor estratégia, o melhor planejamento, tudo detalhado, aqueles WBS, tudinho, mas se você não der o foco nos recursos humanos. Né? Então, assim, é a soma disso tudo, né, com aquele compromisso e assim, de forma que sempre queira melhorar mais, gerando, né, não se conformando com resultados alcançados. E uma coisa bem interessante também, de termos a humildade de entender assim, que não somos os melhores, né, acordar todo dia sabendo que temos muito que melhorar, isso a gente não pode esquecer. Bom, ok. Agradecer, então, à professora Ricarda. Obrigada. Muito obrigado, professora, pela sua apresentação. Obrigada.